Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira aula do curso básico de trigonometria. Nessa primeira aula, vamos introduzir os principais conceitos trigonométricos e entender quais são as razões trigonométricas fundamentais. A trigonometria é um ramo da matemática que estuda a relação entre lados e os ângulos dos triângulos, principalmente do triângulo retângulo. Por ter um ângulo exato de 90 graus, fica muito mais simples estudar esse tipo de triângulo. A trigonometria é bastante usada na engenharia, na navegação, física, arquitetura, além de diversos outros setores. Vamos entender agora quais são os lados do triângulo retângulo. Assumindo este ângulo como θ, o lado oposto a ele chamamos de cateto oposto. Já este lado que encontra o ângulo θ, chamamos de cateto adjacente. Por fim, o maior lado do triângulo retângulo que une os dois catetos e é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Bom, agora que já sabemos quais são os lados do triângulo retângulo, é possível determinarmos qual que é a relação entre o seno, cosseno e a tangente de um ângulo com as medidas dos lados do triângulo retângulo. Para encontrar o seno do ângulo θ, fazemos a divisão do cateto oposto por sua hipotenusa. Já para encontrar o seu cosseno, dividimos o cateto adjacente pela hipotenusa. E por fim, para encontrarmos a tangente do ângulo θ, basta dividirmos o cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora que já sabemos quais são as razões fundamentais de um triângulo retângulo, vamos entender quais são suas relações básicas. No triângulo retângulo, assim como em qualquer outro triângulo, a soma de todos os seus ângulos vai dar sempre 180 graus. Só que como no triângulo retângulo um dos ângulos é obrigatoriamente 90 graus, a soma dos seus dois outros ângulos vai dar também 90 graus. Por quê? 90 graus mais 90 graus, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Como os outros dois ângulos do triângulo retângulo somam 90 graus, chamamos eles de ângulos complementares, ou seja, sua soma dá 90 graus e, além disso, eles têm algumas características em comum. Por exemplo, o cosseno de um ângulo θ é igual ao seno do seu ângulo complementar. Já o seno do ângulo θ é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. Agora que já aprendemos como calcular o seno, cosseno e a tangente de um ângulo, vamos ver quais são esses valores para os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eles são chamados de ângulos notáveis porque o seu seno, seu cosseno e sua tangente possuem valores conhecidos. No caso do 30 graus, o seno mede meio, o cosseno mede raiz de 3 sobre 2 e a tangente raiz de 3 sobre 3. Já para 45 graus, os dois catetos têm exatamente a mesma medida e por conta disso que seu seno e seu cosseno possuem exatamente o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2. Já a tangente, que consiste em dividir o cateto oposto pelo adjacente, mede 1, porque os dois catetos têm a mesma medida. E por fim, vamos ver agora quais são os valores de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 60 graus. Lembra que eu falei no slide anterior que quando os ângulos são complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar e o cosseno deste ângulo é igual ao seno do seu ângulo complementar? É isso que acontece com 60 e 30 graus. A soma deles dá 90 graus. Então, o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 60 graus
é igual ao seno de 30 graus, que é meio. E por fim, a sua tangente mede raiz de 3. Para finalizar a aula, vamos praticar um pouquinho o que a gente acabou de aprender? Este exercício caiu no vestibular da SES Gran Rio e ele abrange um triângulo retângulo com um dos ângulos medindo 30 graus. Vamos ler juntos o enunciado. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente d. Para resolvermos esse exercício, vamos ver o que o enunciado já nos fornece. 36 metros de comprimento, ângulo de 30 graus entre a rampa e o plano horizontal. 30 graus é este ângulo daqui, entre o plano horizontal e a rampa. Além disso, o enunciado já nos fornece o comprimento da rampa, que é este daqui, ou seja, a hipotenusa do triângulo retângulo. E o que o enunciado quer que a gente descubra? A elevação vertical, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Para isso, precisamos aplicar a fórmula do seno de θ, que consiste em dividir o cateto oposto, que é o que a gente quer descobrir, pela hipotenusa que o enunciado já nos fornece. Agora que já sabemos a fórmula a ser usada, precisamos saber o seno de 30 graus. Lembra que eu mencionei que geralmente nos ângulos notáveis o enunciado já assume que sabemos o valor do seu seno, seu cosseno e sua tangente? É o caso deste exercício. Ele assume que você já saiba qual que é o seno de 30 graus, que é meio. Uma vez que eu já sei qual que é o valor do seno de 30 graus, que é meio, basta eu fazer a divisão da elevação vertical, que eu quero descobrir, pela hipotenusa, que é 36. Fazendo todas as substituições necessárias, eu encontro que a elevação vertical é a divisão de 36 por 2, ou seja, 18 metros, alternativa E do enunciado. E com este exercício finalizamos nossa primeira aula. Vejo vocês na segunda aula do curso básico de trigonometria.